A gente tem tentado seguir todas as normas, ainda que a gente não consiga fazer tudo como a gente gostaria, mas todas as providências são tomadas e a gente fica muito feliz que todos vocês têm ajudado a respeitar, entendendo que tem que sentar nem sempre no lugar que a gente gostaria, mas vocês sentam afastadinhos, só as famílias junto, e eu fico muito feliz, então, de ver que a gente pode continuar tendo uma boa programação, continuar com as portas abertas, respeitando todos os protocolos que foram apresentados pelos órgãos municipais e estaduais, para que a gente possa seguir, nosso culto. E assim, todo domingo, eu tenho uma surpresa boa de encontrar pessoas que eu há muito tempo não via, de encontrar pessoas que eu não conhecia, e assim a gente pode se encontrar aqui. E eu fico muito, muito feliz de ver cada um de vocês aqui. Tem amigos como ali o Elias, a Cláudia, os seus filhos, o Najib e o Miguel, e eu fico muito feliz de revê-los depois de muito tempo. Que alegria poder receber vocês. Tem irmãos também que há muito tempo eu não via, e eu vou começar a citar aqui, eu vou ficar o culto inteiro, vou falar de todo mundo, E vocês chegam, eu quero abraçar todos vocês, e nós não podemos ainda, então vocês vão ficar me devendo muitos abraços aí, E espero que logo, logo a gente tenha vencido todas essas questões e possamos ter uma vida um pouquinho melhor, Está um pouco difícil, mas Deus sabe de tudo. Eu tenho estudado com vocês uma série, e o objetivo dessa série é que você pense naquilo que Deus tem ensinado ao longo do tempo para a humanidade e especificamente para a sua vida. Por isso o tema dessa série é o que Deus quer que você saiba. A gente gosta de falar com Deus, a gente gosta de explicar para Deus. Às vezes a gente parece que até quer perguntar para Deus, você quer que eu desenhe aqui, Porque parece que Deus não está entendendo muito bem aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria. Então, às vezes a gente quer explicar bem direitinho para Deus, para Ele entender o que a gente quer que Ele saiba. Mas nós estamos nessa série para a gente ver do outro lado, o que Deus tem falado para nós, o que Deus tem ensinado para as nossas vidas. E eu quero convidar você, nós vamos ler um texto que vai ser o texto base, e esse texto tem nos ajudado a pensar sobre todos os 6 títulos que nós estudamos. A gente começou falando sobre o poder da verdade, depois falamos como se chama aquilo que você faz, depois fomos para a graça mais cara da história, e aqui a gente gosta de explicar que veio de graça, mas que custou muito caro. E depois, para você começar de novo, que é essa a intenção dessa graça, para você começar de novo a história da sua vida. E por último, falamos da segurança que nós temos ao lado de Jesus. E hoje vamos falar sobre a questão do para sempre. A questão do para sempre é lembrado quando a gente pensa, por exemplo, nas histórias infantis, principalmente nas histórias românticas, E foram felizes para sempre, Assim que a gente pensa. Mas eu não sei, a gente gosta muito dessas histórias, a gente queria que fosse um pouco mais verdade nas nossas vidas, Porque parece que está faltando um pouquinho dessa felicidade que a gente vê nas histórias, que é tão bonito, mas nem sempre é tão real na nossa vida, E eu não estou conseguindo conectar, vou pedir ajuda do pessoal para colocar para mim, Tito capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o 7. Então, Tito capítulo 3, dos versículos 3 até o versículo 7. Diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez
Ele o fez a fim de que, justificados, grave essa palavra, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Graças a Deus por sua palavra. Tudo que nós estudamos nessa série, o que Deus quer que você saiba, tem uma ligação com esse texto. E eu quero falar sobre esse para sempre que o texto está dizendo. Essa palavra sempre, a gente pode entender de duas formas. E a primeira forma que eu quero tratar com você, do nosso entendimento, é quando começa alguma coisa de um certo momento e vai até outro momento. E você fala assim, como que pode ser sempre se é de um momento até outro? E é bem fácil. É bem fácil você entender e você vai compreender comigo. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer assim, eu sempre vou na igreja. Mas esse sempre quer dizer assim, que um dia ele começou a vir aqui, e eu não sei quando, pode ser quando era pequeno, ou algumas semanas atrás, ele começou a vir e até hoje ele vem. Então ele pode dizer, eu sempre venho na igreja. Isso não quer dizer que ele vem todos os dias, isso não quer dizer que ele vem uma eternidade, mas quer dizer que ele vem frequentemente. Ele está sempre aqui. Então você entendeu para sempre, né? Por exemplo, eu sempre prefiro picanha a carne moída. Acho que você também, né? Tá bom, eu entendi. Muito bem. Esse sempre, então, não está querendo dar aquela ideia de um tempo indefinido, mas quer dar uma ideia de frequência. E talvez quando a gente pense nesse para sempre, ou nessa palavra sempre, a gente vai ter algumas definições não muito boas. Que é o que eu quero tratar com você aqui, sobre algumas realidades e alguns enganos que às vezes a gente vai viver. Por isso que é muito importante a gente ter a ideia certa, baseada em alguma fonte, que eu chamo de autoridade sobre nós. Quem é autoridade sobre nós para dizer o que está certo e o que está errado? Nesse ponto aqui, nós cristãos, nós batistas, entendemos que há uma autoridade assim inquestionável, que é Palavra de Deus. Se você concorda, diga amém. Amém. Que bom, irmãos. A gente não tem dúvida disso. A palavra de Deus para a gente é inquestionável. Por várias razões. Um dos estudos que a gente vê aí há pouco tempo atrás foram das descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Que coisa maravilhosa. Porque aquilo é científico e mostra a grandeza de um Deus que se apresenta de uma maneira inegável e que mostra que Ele está presente, que a sua palavra é preservada e que a sua palavra é verdade. Mas o nosso objetivo, então, é pensar na nossa vida aqui como algo que a gente faz frequentemente, a ideia do sempre. Mateus 13, por exemplo, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar para ler depois, vai falar daquela situação do joio e do trigo. Você lembra? Então você tem o trigo que é plantado, e uma plantação de trigo é muito importante, porque vai fornecer ali matéria-prima para vários alimentos, dentre eles aquele que a gente fala sempre, né, de passar manteiga e a gente comer junto, que ainda não pode, né, que é o nosso famoso pãozinho. Mas o trigo é um alimento muito importante, muito básico. E o texto diz que o inimigo tratou de plantar junto com o trigo uma plantinha chamada joio, que parece bastante com trigo, mas não serve para comer. E aí o que aconteceu? Nessa explicação de Jesus, ele está dizendo que os agricultores olharam aquilo e ficaram preocupados. E agora o que a gente faz? Vamos lá tirar o joio que o inimigo plantou? E aí o líder da agricultura disse assim, não, a gente não pode fazer isso. E Jesus está explicando nessa parábola, a gente não deve tentar tirar o joio, porque se tentarmos tirar o joio, a gente vai danificar o trigo junto, e a gente vai acabar perdendo tudo. Então deixa os dois crescerem juntos. E depois, só na hora da colheita, que a gente separa. Então, isso significa que o joio e o trigo sempre vão estar juntos. O joio e o trigo sempre juntos. Agora, não quer dizer para sempre, você vai entender isso. Quando a gente pensa nessa parábola do joio e do trigo, a gente tem mais algumas coisas para pensar que servem para o nosso entendimento aqui. Que eles crescem juntos só até a colheita. Isso eu queria que ficasse claro para o seu coração. Que quando Jesus está tratando de joio e de trigo, Ele está, na verdade, falando das pessoas que são religiosos, que têm uma ideia de estarem com Deus, de fazerem a vontade de Deus, de alcançarem as bênçãos de Deus, e no final,
aproveitarem e usufruírem do reino de Deus na sua plenitude e também na sua eternidade. Por aí vai. Mas eu queria que você pensasse mais algumas coisas comigo. Quando a gente fala, por exemplo, da palavra justificados que nós lemos nesse texto, eu queria que você pensasse comigo que eu vou chamar de justos, entre aspas, aqueles que consideram-se boas pessoas, pessoas religiosas. Então nós temos de um lado os justos e nós temos de outro lado os justificados. E você vai pensar assim, bom, qual que é a diferença? Eu vou dizer para você que Jesus trata isso num outro texto. Por exemplo, quando aquele texto vai dizer que aquele publicano estava no mesmo lugar que um fariseu orando, e o publicano arrependido dos seus pecados, e o fariseu agradecendo porque não era como o publicano, que aquele publicano era pecador. Então a gente percebe que tem alguma coisa, porque Jesus vai tratar exatamente isso. Fala assim, quem saiu de lá justificado? E Jesus vai mostrar que aquele que se arrependeu, apesar de ser publicano, uma figura terrível no meio dos judeus, é esse que saiu justificado por causa da sua atitude, e não por quem ele era, não por causa de atos religiosos, mas por causa daquilo que ele estava vivendo. Então eu posso colocar assim, que justos e justificados sempre estarão se degladiando. Olha que interessante. Estão juntos, às vezes estão na mesma igreja, e eles se degladeiam. Às vezes se degladeiam nas ruas, como já aconteceu na história, pessoas que se dizem cristãs se degladiando por serem de igrejas diferentes, de religiões diferentes, mas ainda que as duas se digam cristãs. Eles vão estar se degladiando, às vezes, nos cultos, porque um irmão não gosta do outro, porque uma pessoa não concorda com a outra, e eles estão se degladiando nas suas famílias, nos cultos, às vezes nas assembleias. E eu fico pensando como é importante a igreja ter um estatuto. Sabe por que a igreja precisa de um estatuto, de um regimento interno? Porque não é capaz de viver plenamente os ensinos bíblicos. Então precisa que um advogado ou alguém que conheça bem a lei promova e a gente registra em cartório como nós vamos resolver a nossa vida como igreja. E nessa hora o estatuto é que interessa para a gente, porque a gente não é capaz de olhar para a Bíblia e dizer assim, sigo plenamente a Bíblia, porque a gente não vê punição, mas no estatuto tem as punições. Eu fico, é claro, é o meio da gente viver, não estou discordando disso, só estou concluindo que infelizmente é o que acontece, e nas assembleias há muitas discussões. Graças a Deus a gente não tem isso muito aqui, mas vejo muito isso. A gente se degladeia também nas redes sociais, por exemplo. Quantas famílias foram destruídas nos últimos tempos? Porque cristãos estão se degladiando pelas redes sociais, dando um péssimo testemunho a favor da sua ideologia, da sua posição política. Há realmente assim, uma luta, uma guerra. E eu fico pensando quais são os sentimentos que estão no coração quando fazem algumas declarações. Se aquelas declarações não são com a intenção no coração até de aniquilamento, né? Pessoas que vão para as ruas lutar contra a carne e o sangue. Não é assim? Elas vão para defender uma posição, vão para defender alguém, vão para defender uma ideia política. E eu pergunto, é esse o caminho que a Bíblia ensinou? É esse o caminho que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer como cristãos? E eu entendo então que os justos, entre aspas, se dizem cristãos, mas suas atitudes mostram que eles têm outro padrão, que eles têm outra fonte de autoridade, que diz como eles devem fazer, mas não são as Escrituras. Já o justificado é esse que entendeu que Jesus veio por graça e amor, que não havia merecimento nele, mas que ele alcançou uma justificação. E eu gosto de explicar na classe lá de novos membros, que justificação é mais ou menos aquela ideia que você trabalha numa empresa e um dia você ficou doente e não foi trabalhar e houve um prejuízo. A empresa ficou com esse prejuízo. E quem que vai pagar então? E a empresa diz, vamos descontar do salário do funcionário. Mas aí no dia seguinte você chega lá e diz, olha, eu passei muito mal, fui no médico, ele me deu esse atestado,
não tinha condições de trabalhar. E aí você entrega esse atestado e a empresa assume esse prejuízo, dizendo: você está justificado. Você não é justo. Você faltou aquele dia, sua falta está registrada lá. Mas não haverá cobrança. Isso é justificado. E o bom funcionário sabe que ele trouxe prejuízo para a empresa. Ele vai entender isso e ele não vai se satisfazer com isso. Ele não fica feliz com essa situação. Essa é a diferença entre justo, entre aspas, aqui na minha preleção, diferente de justificados. Mas o joio e o trigo andarão juntos, ou crescerão juntos, até o julgamento. Esse julgamento não é nem meu nem seu. Não adianta você olhar para mim e querer que eu tome uma decisão. E não adianta você olhar para mim e falar assim: eu vou te ajudar nisso, porque nós não vamos fazer isso. Mas eu já sei o que serve para nós, para a gente fazer essa diferença. O critério é facinho, todo mundo usa o mesmo critério. Sabe quem são os justificados? Nós. Sabe quem são esses justos aí? Os ímpios, o joio, os outros. É bem simples. Todo mundo vai dizer assim: mas eu sou uma boa pessoa. Mas Deus gosta de mim, mas eu faço o que é certo. E os outros? Não, os outros eu já não posso dizer. Tem aquele lá. E aí a gente é muito bom. A gente concorre com Satanás, né? Porque a gente sabe acusar bastante os outros. A gente faz isso com muita facilidade. E quando a gente não faz isso, eu diria que é uma virtude. A gente segurar o nosso próprio eu para não fazer isso muitas vezes. Eu quero lembrar que justos são tratados por Jesus Cristo, por exemplo, em Lucas 5,32, como aqueles que precisam repensar a sua vida. Porque Jesus disse assim: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus não precisa de homens justos, porque na verdade todos são pecadores. Romanos 3,23, por exemplo, diz isso. E Jesus veio chamar aqueles que entendem que são pecadores. Vocês consideram uma pessoa justa, uma pessoa excelente? Primeiro, você está se enganando a si mesmo. Segundo, você está perdendo a oportunidade de deixar Cristo trabalhar pela sua vida. Mas se você entende que você é um pecador e você está passando momentos em que precisavam de ajustes, então você pode ter uma certeza: Cristo veio para você, para trabalhar na sua vida, para trazer uma nova vida, para começar de novo. Ele veio tratar com a verdade, Ele veio dizer o que você está fazendo, que está completamente fora do plano dEle, mas para que tudo isso se ajuste, e você tenha um novo tempo, e você possa estar firme e seguro em Cristo Jesus, que é tudo que a gente tratou nesses dias. E assim, eu quero tratar outro texto, por exemplo, Lucas 18:13, é essa história do fariseu e do publicano, quando esse publicano, detestado pelos judeus, ora: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala que é esse que saiu justificado. Já que a gente está falando de sempre, a minha pergunta é assim: o que sempre Jesus pregou? E aí sempre tem um tempo, né? Dele ser batizado até ele morrer, aproximadamente 3 anos. Mas é a ideia do sempre que a gente tratou. O que Jesus sempre pregou? Começa com A. Pois é, todo mundo fala amor, mas o que ele pregava era: arrependei-vos, o reino de Deus está chegando. Não é assim? Deus não falava que a gente precisava se arrepender. Como ele pregava isso? Com amor. Amando as pessoas, derramando graça e misericórdia, com seu poder e autoridade. Ele mostrava para as pessoas que o que ele falava não era para julgar, mas era para tirar as pessoas da verdade que às vezes nem elas mesmas enxergavam. Mas Jesus dizia: arrependei-vos. E é essa palavra que Jesus sempre pregou: vocês precisam arrepender dos seus pecados. E quando a gente pensa nisso, eu vejo algumas situações interessantes. Por exemplo, que esses cristãos, entre aspas, que se consideram justos, que o próprio Cristo já diz: eu não vim para eles, muitas vezes são pessoas fiéis, devotas, dizimistas, cumpridores das suas obrigações, pessoas que oram bastante, que participam das coisas. E você vai perceber o seguinte: como assim? O próprio texto bíblico já diz: o joio e o trigo vão crescer juntos. Como é que eu vou diferenciar? Não sou eu que vou diferenciar, é a pessoa que colhe, é ela que vai fazer a diferença.
Nosso papel, irmãos, não é a gente julgar os outros, é eu perguntar para mim mesmo: eu sou joio ou eu sou trigo? É para você perguntar para você mesmo: qual que é o lado que você está? Você está do lado dos justos, dizendo assim: eu sou bom, Deus, todo mundo merece um pedacinho do céu. Deus, eu fiz umas coisas erradas aqui, mas eu também fiz umas coisas boas para equilibrar a balança. Qual que é a sua justificativa diante de Deus para você dizer que você merece alguma coisa? Ou você é o justificado, que olha para Cristo e fala assim: Senhor, eu sou pecador, só o Senhor pode pagar o preço. Eu trouxe um prejuízo muito grande no relacionamento com Deus, mas quando o Senhor pagou esse prejuízo, então eu estou justificado. Eu quero crer no que o Senhor fez, eu quero crer no que o Senhor falou, eu quero crer naquilo que o Senhor prometeu que vai acontecer. A gente vê muito o brasileiro cheio de fé, não vê? Brasileiro cheio de fé, ele crê em Deus, ele crê nas coisas. O problema é que ele não crê no que Deus disse, ele crê no que ele quer acreditar. Então ele crê que se ele deixar a Bíblia aberta na casa dele, as coisas boas vão acontecer. Ele crê que se ele tomar uma certa atitude, vai ser bom. Que se alguém fizer uma coisa desse jeito, vai ser ruim. E ele vai criando as coisas. E quando a gente fala assim: mas vamos olhar para o que Deus disse, eu falo: não, eu creio do meu jeito. Você crê do seu, eu creio do meu. Então eu pergunto: isso é crer em Jesus? O brasileiro acredita no político que mente o tempo todo, mas ele continua crendo. Ele generaliza, inclusive, que todo político é ruim, até político bom. Mas a gente já nem crê mais, é engraçado, né? Mas geralmente o brasileiro crê, e o político ruim pode fazer a falcatrua que for, mas ele acredita, ele está lá e vai para a rua e fala e defende. Mas aqui é Cristo, que é um ser perfeito, que veio com graça e misericórdia, nesse ele não acredita. Eu vou dizer mais uma coisa: esses cristãos, entre aspas, que se chamam justos, que se consideram cheios de merecimentos, esses cristãos, eles olham para trás. Grave isso, é uma visão minha. Mas eu queria que você pensasse, e se você não concordar, não tem problema. Mas eu queria que você pensasse como eu estou olhando. Esses cristãos olham para trás, porque eles olham aquilo que eles mesmos fazem em favor da sua salvação, da sua redenção, da sua vida cristã. Eles olham para trás. Eles gostam muito de falar, como os judeus falavam. Mateus 3,9 é um exemplo típico disso, em que Jesus está conversando com eles e falando questões abertas para eles, mas eles estão falando assim: mas espera aí, nós somos filhos de Abraão. Eles olham para trás, eles olham que tem uma aliança lá atrás com eles, e que baseado no que aconteceu lá atrás, na vida deles, ou nessa descendência, ou na sua religiosidade, ou no fato deles seguirem certinho as leis. Os fariseus falavam muito isso. Eles se baseavam muito no que eles faziam, e eles vão repetir as coisas: nós fizemos assim, e nós sempre fizemos assim. A palavra sempre está junto aí. Não, porque a gente sempre fez. E eu fico muito triste porque a gente olha para trás. Esses são os que se consideram justos, porque olham para eles mesmos e precisam exaltar-se e enaltecer-se e apresentar as qualidades da sua vida para ter essa categoria de justo, né? Mas quando a gente pensa no justificado, ele olha para frente, como por exemplo Hebreus 12 diz: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos foi proposta. Então esse que está correndo, ele não corre olhando para trás, ele corre olhando para frente. A gente olha lá na frente. Eu não olho o que eu fiz no passado, nem as coisas boas e nem as coisas ruins, mas eu olho para frente, o que Cristo quer fazer comigo, o que a partir de mim Cristo pode fazer por mim ou pelos outros, o que Cristo quer que aconteça na minha família, o que Cristo quer que aconteça na minha igreja, o que Cristo quer que aconteça no meu país. E chegando às eleições, irmãos, eu continuo dizendo para vocês assim: a nossa responsabilidade como cidadão brasileiro é votar e votar bem. O mais importante é que nós geralmente assumimos a nossa posição
e nós colocamos aquilo que nós vemos como certo e assumimos uma posição de juiz. Aquele eu condeno, esse eu absolvo. Esse eu não gosto, esse eu gosto. Esse aqui eu acho certo, esse aqui eu acho errado. E a gente escolhe, pronto, e vota. Eu quero dizer que como cristãos, nós temos o dever de investir tempo falando com Deus sobre os candidatos, sobre as possibilidades, de olhar, de conversar com as pessoas. Você conhece aquele candidato? O que ele tem de bom? O que você acha dele? Se você tiver tempo, vai lá falar com ele. Fala, vem fazer uma oração por você aqui. Porque às vezes a gente vota em pessoas que falam assim, não, eu não acredito nessas coisas. E a gente vota, a gente defende. Tem pessoas votando, às vezes, em pessoas que são contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, contra os valores que a gente tem. Defendem aborto, defendem morte, defendem um monte de coisas que nós somos exatamente contra. Mas tem muito cristão votando nessas pessoas. E eu falo assim, peraí, tem alguma coisa errada. São cristãos que não estão vendo a sua responsabilidade e simplesmente assumem a democracia como direito que tem. Tá bom. Mas nós cristãos entendemos uma teocracia, onde Deus governa, Ele pagou o preço da nossa vida. Ele sentou no trono aqui do meu coração e deveria estar sentado no trono do seu coração. E Ele diz para você o que é certo e o que é errado, e você faz com toda a responsabilidade. E ainda que o seu irmão votou diferente de você, não tem problema, a gente não vai entrar em consenso, nem vamos fazer campanha política, muito menos eu vou dizer para vocês em quem vocês têm que votar. Mas todos nós precisamos votar, tendo certeza que Deus me aprovou naquilo que eu fiz. Você concorda? É assim que a gente precisa fazer. Esses são cristãos que entendem o seu papel diante do Cristo, que é o seu Salvador. O Cristo que diz assim, arrependei-vos, parem de olhar para vocês, parem de achar que vocês podem todas as coisas, parem de olhar para trás, dizendo, olha quanta coisa boa eu fiz. Jesus não quer olhar para trás, porque cheio das coisas boas que você fez, também tem um monte de coisas erradas que você fez. E Cristo quer que você olhe para Ele, olhe para Cristo Jesus, porque Ele não tem nada de errado. E a gente deve admirá-lo, a gente deve ter Ele com alegria no nosso coração. Ele deve ser o nosso modelo. Esse, para sempre, eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus pregou arrependimento, mas eu vou fazer essa pergunta. Jesus pregará arrependimento para sempre? Sempre Ele vai dizer, é uma oportunidade de arrepender-se? Sempre, para sempre Ele vai continuar pregando, vocês têm chance, arrependam-se e a gente dá um jeito? Não, não vai ser para sempre. Foi o que Jesus sempre pregou, mas não vai ser o que Ele continuará pregando para sempre. Ele pregou esse tempo e ainda dá esse tempo para nós, para que haja arrependimento. Mas um dia esse tempo vai acabar. E a gente vai lembrar, porque Ele sempre pregou, porque a igreja sempre pregou, mas uma hora aquilo acaba. E o para sempre ficou lá no passado. Porque vai chegar uma hora que Ele virá como juiz, não mais como Salvador. Uma hora a igreja será arrebatada, não mais para dar oportunidade para as pessoas, mas será arrebatada para aproveitar todo momento com Cristo Jesus, daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele prometeu. Queria que você pensasse comigo, então, que quando a gente pensa nesse para sempre agora, que nós vamos falar, é diferente do sempre, que tem um tempo determinado. Uma hora começou, uma hora parou, Ele sempre fez isso. Agora, esse para sempre, incluindo essa preposição, significa que a gente está olhando de um momento para a eternidade. Era a ideia dos contos românticos, né? E foram felizes para sempre, porque nunca a gente pensava que um dia podia acabar, que podia morrer. A gente pensava naquele casal junto e que nunca mais terminava. E isso virou uma história que a realidade chocou com essa história e a gente parou de acreditar que a eternidade poderia existir. Eu quero lembrar com vocês, não uma história infantil, mas a história da realidade de um Cristo vivo, de um Cristo cheio de poder e autoridade sobre a vida, sobre a morte, que venceu e que promete vitória para aqueles que crerem em Cristo Jesus. Eu quero que você lembre comigo um texto muito conhecido no livro de Hebreus. E eu anotei aqui, Hebreus 5:6, Hebreus 6:20, 7:17, 7:21, 7:24. São pelo menos 5 citações de algo que veio para mim quando eu pensei no para sempre. Eu já pensei nos textos de Hebreus que dizem sobre Jesus que Ele é sacerdote para sempre.
ele não foi sempre um sacerdote, mas que ele tornou-se sacerdote para sempre. Então não é aquele período de tempo que ele frequentemente atuou como sacerdote, mas é, na verdade, a partir de um momento em que ele torna-se o sacerdote definitivo. E o povo de Israel precisava muito de sacerdote. Por quê? Porque as pessoas precisavam de remissão dos seus pecados. Então eles iam até o altar, lá no templo, e aí, chegando lá no templo, eles procuravam quem? Os levitas? Não, eles procuravam o sacerdote, que era da tribo de Levi e que era descendente de Arão. E ele tinha uma função muito especial, e essa função era de imolar o cordeiro, por exemplo, para oferecer como sacrifício, para que houvesse perdão de pecados. Esse era um dos cerimoniais. Mas quem fazia isso? A própria pessoa? Não, precisava de um sacerdote. E o que acontecia é que aquele sacerdote fazia aquilo lá durante muitos anos, e chegava uma certa idade que ele não conseguia mais trabalhar. O que eles faziam? Havia uma renovação, havia um treinamento, e aquele sacerdote, quando atingia, se não me engano, 35 anos, então, depois de treinado, sendo ele descendente, completando todos os critérios, então ele se tornava um novo sacerdote. E havia um revezamento, haviam vários sacerdotes revezando durante os dias, os trabalhos, tinha escala, e ainda aquele que gerenciava tudo, que era o sumo sacerdote. E cada um tinha o seu trabalho. Acontece que eles precisavam ali constantemente oferecer sacrifício para que houvesse remissão de pecados. Mas Jesus, quando veio, ele é apresentado como um sacerdote definitivo e que nunca mais vai precisar de outro. Por quê? Porque ele não morre, porque ele não se cansa, porque o seu trabalho também é definitivo. Então nunca precisará de outro. O sacerdote definitivo significa que a gente não precisa de mais nada a não ser do próprio Cristo, para poder resolver o nosso problema com Deus, do pecado, da distância com Deus, de todo afastamento com Deus, daquilo que a gente foi contra Deus. Sabe o que a gente precisa para chegar até Deus? Só de Cristo Jesus. A gente não precisa de intermediários, e aí me perdoem que não quero ser ofensivo, apenas colocar um fato que nós acreditamos ser esse fato, um fato bíblico. Mas a gente crê que a gente não precisa de santos, a gente não precisa de espíritos que tragam luz para a gente não precisa de intermediadores, a gente não precisa nem da mãe desse sacerdote em algum ofício, a gente só precisa do real sacerdote que foi instituído para sempre. Ele é o único e suficiente, graças a Deus. Não falo isso querendo ofender ninguém, nem dizer que a gente é melhor que ninguém. Eu falo isso porque esse é o entendimento que a Bíblia dá. E o texto aos Hebreus estava preocupado de mostrar para os hebreus que eles continuavam preocupados com as cerimônias, os rituais. E agora, como que a gente vai fazer? Quem serão os sacerdotes? Como que a gente vai instituir o templo? E até que chega no ano 70, o templo é destruído. E muitos israelitas estão preocupados: como a gente vai viver agora? Como será o nosso relacionamento com Deus? Mas o autor de Hebreus estava dizendo para eles: vocês não precisam mais nada disso, porque há um sacerdote que recebeu o sacerdócio para sempre. Tu és sacerdote para sempre. É assim que está lá no texto bíblico. É maravilhoso. Não precisamos de mais nada. Mas agora, não é que ele sempre foi sacerdote, porque havia uns sacerdotes que trabalhavam. Agora ele é o sacerdote definitivo e não precisa mais de ninguém para fazer. Ele não era um sacerdote no sentido figurativo ou espiritual. Não, havia um sacerdote literal, que estava lá no templo esperando o israelita chegar lá para oferecer o sacrifício. E agora Jesus tornou-se o sacerdote literal e real, dizendo: ninguém mais precisa fazer isso, porque a minha obra é completa e definitiva. É isso que Jesus fez. Oferecido uma única vez por todas, para tirar os pecados. Hebreus 9, 28. Sempre foi necessária a ordenação de novos sacerdotes, mas Cristo, uma única vez, ofereceu o sacerdote definitivo. E quando a gente lê o Tito 3,7, que é o que está na sua tela aí, diz o seguinte: que por causa daquilo que Jesus fez, nós fomos justificados, por causa da sua graça. Veio de graça para a gente, não foi cobrado nada, veio de graça. Custou muito caro, mas veio de graça. Então, agora nós devemos nos tornar seus herdeiros. E eu acho impressionante isso. Vem de graça, mas vem cheio de bônus. Porque salva a gente. Torna a gente filho de Deus. A gente não era, mas torna a gente filho de Deus. E Deus fala assim: eu tenho uma herança, eu vou dar aos meus filhos. E mais,
Ele vai deixar para nós uma esperança na vida eterna. E eu acho interessante justamente essa tradução da Nova Versão Internacional, porque não fala assim, é uma esperança eterna. O que seria uma esperança eterna? Que nunca vai chegar à realidade. Você vai esperar a vida toda e nunca vai chegar. O texto não diz é uma esperança eterna. O texto diz que é uma esperança na vida eterna. Então você pode acreditar que vai chegar a sua esperança. E a sua esperança tem esse para sempre, sem confusão, sem essa necessidade de que tem a ver com o que eu fiz, mas tem a ver com o que Cristo fez. Sobre essa frequência, sobre aquele primeiro sentido do sempre, eu quero lembrar, por exemplo, Mateus 28, versículo 20, que a gente fala bastante sobre a nossa missão como igreja. Portanto, ir, pregar o evangelho e tal. E aí no finalzinho, versículo 20, Jesus fala assim, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Ele tem feito isso. E quando chegar lá no último dia, quando a gente estiver com Ele, a gente também vai poder dizer assim, Ele sempre esteve conosco. Isso é uma realidade. Mas esse sempre não é o para sempre. Esse sempre, Ele sempre esteve, durante aquele tempo, com toda frequência, regularidade, com realidade, com verdade, lá estava Jesus. Esse é o primeiro sentido. Só que o para sempre, no outro sentido, é da eternidade. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus e aqueles que foram justificados por Cristo, agora são esses que estarão com Jesus. Você entendeu a diferença? Que enquanto nós estamos aqui cumprindo a missão, Jesus está conosco, mas um dia é Ele que vai nos levar para a sua glória, e nós é que estaremos com Ele para sempre. Essa é a principal diferença. Mas quando a gente fala para sempre, ainda tem duas questões importantes. Quando eu falo para sempre, por exemplo, eu penso em algo terrível, que normalmente a gente não fala, que normalmente as pessoas dizem, isso não é bem assim, isso é figurado, mas se está escrito, tem a sua razão de ser, para que você creia que isso é realidade. E o texto de Apocalipse 20:10, por exemplo, vai falar dos atormentados, dia e noite, para todo sempre. Aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10 e Apocalipse 20:15. Eu quero fazer essa pergunta para você. O seu nome está no livro da vida? O seu nome está no livro da vida, porque senão a coisa é terrível. O nome de quem você ama está no livro da vida? As pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, elas estão com um nome no livro da vida? A gente não tem que se sentir responsável primeiro, a gente crê no que Deus está falando, para cuidar bem da gente, depois cuidar de pessoas que estão conosco, para a gente ser bem honesto com a palavra de Deus para essas pessoas, que a gente precisa explicar bem para elas não acreditarem apenas assim no sentido de eu tenho fé em Deus, mas no sentido delas olharem o que foi que Jesus realmente ensinou, porque essa parte a gente não costuma ouvir. A gente ouve no rádio, na televisão, na internet, as pessoas dizendo que tem fé em Deus, mas elas não dizem que a gente precisa ter o nome escrito no livro da vida. Mas a Bíblia diz, e é nela que eu creio. A gente precisa tomar cuidado. Apocalipse 21:8 cita alguns termos para a gente pensar. Os covardes, os incrédulos. Eu fico pensando, covarde. Você imaginou esse termo covarde? Covardia do quê? Tem medo do quê? Não tem ousadia para quê? E tudo que Deus considera que você não teve ousadia, que você ficou para trás, que você ficou com medo, que você se acovardou. Ele fala, esses não têm parte comigo. Os incrédulos são aqueles que não creem. Creem em qualquer coisa, menos no que Jesus ensinou. Esses também não têm parte com Deus. Seus nomes não estão no livro da vida. Os depravados, os assassinos, os imorais. Imoralidade ou moralidade é um termo que está sendo discutido bastante hoje em dia. O que é moralidade? Cada um quer definir para si mesmo, porque o problema da moralidade é que você precisa também de uma autoridade superior para dizer o que é certo e o que é errado. Se o homem tornou-se o próprio juiz, então o que vai ser imoral? Se sou eu que determino a lei, eu vou dizer que aquilo que está certo é aquilo que eu faço. Quem fizer diferente, é você que está errado. Imoral é aquilo que Deus definiu que está errado, que Ele não concorda.
Mas o homem tornou-se juiz, mas isso está escrito lá em Romanos capítulo 1, que isso aconteceria mesmo. Mas os imorais, então, segundo o padrão de Deus, não segundo o nosso padrão. Os imorais, segundo esse padrão de Deus, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Os feiticeiros, os idólatras, quanta gente idolatra a si mesmo, quanta gente idolatra os seus líderes, quanta gente idolatra os seus prazeres, quanta gente tem as suas idolatrias, a sua religião, a sua igreja, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, idolatram a sua igreja, os seus programas, as suas ações, e a gente vê pessoas completamente fora de um padrão de Deus, e o texto é muito duro. Serão atormentados dia e noite para todo sempre. Por último, a última palavra de Apocalipse 21:8 diz: os mentirosos. Mentira é vista como uma coisa tão normal hoje em dia, né? Ah, mentirinha, todo mundo mente, então. Tá bom. Eu não estou aqui para te julgar, só estou para dizer que os mentirosos não têm o seu nome escrito no livro da vida. Eles têm um lugar no lago de fogo, Apocalipse 21:8. Mas eu quero terminar falando de uma coisa boa. Quero falar uma coisa muito boa. Jesus veio para derramar graça e misericórdia sobre a minha vida e a sua vida. Ele veio para dizer para você, começar de novo. Ele veio para dizer para você que você precisa confiar no que Ele disse. Que as coisas que Ele disse realmente aconteceram. E quando Ele quis provar e as pessoas questionaram Ele provou todas as coisas. Ele provou que Ele tinha poder sobre os espíritos, Ele provou que Ele tinha poder sobre a natureza, Ele provou que Ele tinha poder sobre a vida e a morte, provou que tinha autoridade sobre todos os governos. Ele mostrou toda a sua autoridade, o tempo todo. E quando finalmente eles acharam que tinham matado Jesus, depois de 3 dias Ele ressuscita, agora com mais poder, com mais autoridade, e começa depois, através do seu ministério, de mandar para cá o Espírito Santo de Deus. Começa um trabalho chamado igreja, que está até hoje. Irmãos, isso é maravilhoso, é maravilhoso. E eu pergunto, será que Jesus é confiável? Será? Tem dúvidas ainda? Tem dúvidas que esse Jesus é confiável? Tem dúvidas que Jesus precisaria de alguma ajuda? Para ser acessível, para fazer essas coisas acontecerem, Jesus precisaria de alguma ajuda, precisaria de algum intercessor, algum outro mediador? É Ele que diz, eu sou o mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele classifica como único e suficiente, não precisa mais de ninguém. E a gente tenta explicar isso, mas há tanta gente explicando, mas eu creio diferente. E eu vou dizer para você, eu não quero mudar a sua forma de crer, porque nós estamos num embate para ver quem é melhor. Eu quero mudar a sua forma de crer, para que você creia no que Jesus falou, e pronto. Da mesma maneira que você precisa se submeter a isso, e entender que esse Jesus, Ele é Senhor, e quando você se submete, você está abaixo dEle. Eu junto com você, me abaixo também, nessa submissão a esse grande Jesus, esse grande Salvador. E quando a gente faz isso, Apocalipse 27, capítulo 21, versículo 27, diz assim: nunca entrará algo impuro na cidade santa, só o que tiver seu nome no livro da vida. Começa por aí, para a gente pensar então. Tem um lugar chamado Cidade Santa, importante nas apresentações do Apocalipse, e diz que lá é um lugar onde não entra ninguém impuro, mas só aquele que tem o seu nome no livro da vida. E Apocalipse 22:5 diz que a esses aí entrarão na cidade santa e reinarão para sempre. Tem um início, uma hora vai chegar, ainda não chegou, uma hora vai chegar esse para sempre. Vai ter um início, mas aí sim, aí é esse outro sentido da eternidade. Aí não tem fim. Aí é um outro plano de Deus, espiritual, superior, sobrenatural, metafísico, o nome que você quiser, mas é da grandeza de Deus, não da nossa. É algo maravilhoso que Deus preparou e que chamou para que nós participássemos com Ele. Essa é a esperança da vida eterna que Tito está falando para você na palavra de Deus. Apocalipse 22:5, Deus os iluminará. A gente não estará no escuro, nem na dúvida, nem no medo. Deus os iluminará e reinarão com Ele para sempre. A boa notícia, irmãos, é que nós ainda estamos nesse tempo da gente repensar,
da gente reformular os nossos valores, reformular a nossa visão sobre Deus, para que essa esperança seja uma esperança verdadeira. E a gente possa caminhar nesse para sempre, como algo eterno, superior. E eu quero orar com você, para que seja essa visão diferenciada que esteja na sua vida. Que não sejam as circunstâncias, nem a fé própria, nem o jeito de pensar, que não seja a situação atual, de repente, que você está vivendo, que não seja apenas assim, olha, mas eu aprendi, a vida inteira eu aprendi isso. Seja um repensar mesmo, seja um tempo novo, de você ver o que Deus está fazendo, o que Deus está ensinando para você. Para que não seja algo duvidoso, não seja algo temporário, mas que seja realmente assim para sempre. Essa convicção na eternidade de Jesus. Vou pedir para você ficar em pé comigo. Nós vamos orar. Enquanto a gente ora, você pensa aí nesses valores. Você pensa como você está vivendo. Talvez você diga assim, mas eu sempre fiz assim. E seja muito bom. Mas eu preciso que isso não seja a sua justificativa, para que Deus olhe com alegria para você. Eu quero que você tenha convicção de que Jesus olha com alegria para você, quando Ele vê na sua vida o Cristo. A sua fé no seu Filho. A fé naquele Jesus que falou, que ensinou, que dedicou-se, que curou pessoas, que mostrou o seu poder. Quando você tem essa fé no Filho de Deus, então Deus ama isso. Porque você não desprezou o amor desse Filho de Deus. Convido você então a pensar nesse amor. E você orar comigo agora. E você se entregar para esse Jesus, mas para você entender que esse para sempre é algo maravilhoso que Deus chamou você. Feche seus olhos então. Ore comigo. Senhor meu Deus, nós ficamos realmente maravilhados quando olhamos aquilo que o Senhor fez na história. Como o Senhor criou todas as coisas, como o Senhor trouxe um plano de redenção, como o Senhor estabeleceu a história do passado, do presente e do futuro. A gente não pode entender todas as coisas, mas a gente pode confiar no Senhor. Aquilo que o Senhor revelou a nós já seria suficiente, porque o Senhor revelou por palavra, e revelou através do Teu Filho, revelou através dos profetas, revelou através da criação. Nós podemos ver através de todas essas coisas a grandeza do Teu poder, mas também do Teu amor. Podemos ver a grandeza da Tua justiça, da moralidade do Senhor, da santidade do Senhor. E às vezes nós estamos muito longe de tudo isso, mas eu quero colocar diante do Senhor. Nós nos colocamos agora como aquele publicano, onde a gente não quer questionar se a nossa fé está certa ou não. Nós queremos apenas crer que o Senhor tem razão e que nós queremos andar arrependidos diante do Senhor. Queremos simplesmente andar submissos embaixo da Tua graça. Queremos andar confiantes naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Ele proclamou, naquilo que Ele prometeu. São nessas palavras que nós nos sentimos garantidos, fortalecidos e seguros. É nessa história, ó Deus, de eternidade que nós queremos nos basear a nossa vida desde agora. E queremos realmente ter certeza de que estamos nos Teus planos. Senhor, oro pela minha vida, oro pela vida dos meus irmãos aqui, por todos esses que estão ouvindo esta palavra, talvez aqui, talvez em casa, com a família, sozinho, não tem problema, Deus, que a Tua palavra fale no nosso coração. Nós queremos pedir ao Senhor que a nossa maneira de expressar a nossa vida e a nossa fé seja compatível com a Tua vontade e com a Tua palavra. Eu quero abençoar todos aqueles, ó Deus, que hoje entenderam que não é o que nós fizemos para trás, mas é o que podemos fazer para frente, olhando para Cristo, lá olhando para o futuro da eternidade com o Senhor, motivados por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor prometeu, e não por aquilo que a gente pode fazer. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, aceita, esse é o verdadeiro sacrifício que oferecemos a Ti, o nosso coração quebrantado diante do Senhor, para que haja honra e glória ao Senhor, e que a gente esteja ligado ao Senhor para a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, se alguém com dúvidas, se o seu nome está escrito no livro da vida, em nome de Jesus pedimos, perdoa o pecado dessa pessoa, recebe, ó Deus, quando ela se entrega ao Senhor, liberte, ó Deus, das suas condenações, daquilo que atrapalha a sua vida com o Senhor,
E em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, para que lá na eternidade ele possa ser recebido pelo Senhor, com a honra que venha do Senhor. Ó Deus, entregar-se ao Senhor é uma grandeza. Entregar-se ao Senhor é ganhar a vida, como diz a Tua palavra. Perder a nossa vida para os nossos interesses, os nossos pensamentos, é ganhá-la na eternidade com o Senhor. É assim que nós queremos viver. Então abençoa cada vida que se entrega ao Senhor neste momento. Que seja uma entrega real, mas que seja para sempre. Que seja, Deus, aquele momento gostoso de sentir o Senhor trazendo libertação, trazendo novas esperanças, novas alegrias. E que a gente possa, então, cantar tranquilo. Que de todas as questões da vida, as dificuldades, há alguém que pode trazer libertação. De todas as questões da vida, das dificuldades da vida, que nos sentimos aprisionados e estamos sucumbindo, e sentimos muitas vezes até aquela sensação de morte mesmo. Há um Deus com poder para salvar, e esse Deus é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós confessamos assim com alegria, com fé, com satisfação, e olhamos para frente a redenção que há nesse Salvador. Glorificamos o Teu nome, nos apresentamos ao Senhor, entregues ao Senhor, e juntos aqui como família de Cristo, sabendo que o nosso nome, ó Deus, está no livro por mérito do nosso Salvador Cristo Jesus, e assim nos entregamos felizes, confiantes, e confiamos que é para sempre, para toda a eternidade. Abençoa a Tua igreja, recebe esses que se entregam ao Senhor em nome de Jesus, e agora, Pai, como ministro do Senhor, abençoa toda a Tua igreja, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.